Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. A gente também está pelo Facebook e o Instagram. Quem quiser assistir, sinta-se à vontade. E pelo Zoom, né? Alguém ficou com uma pergunta da aula passada, não entendeu algo, sinta-se à vontade. A gente parou no verso, né, que é o livro que a gente estuda, que é no verso 86, que ele foi escrito como se fosse uma poesia. Os sábios tinham esse método para o que simplificar o entendimento da pessoa, para ela conseguir o que decorar. Era de uma forma poética, então era fácil o que de decorar. Quando você decora um livro desse, mesmo ele sendo pequeno, tu já tem uma grande base sobre a jurisprudência, ou a gente pode falar sobre a base da jurisprudência, o que a gente deve fazer no dia a dia. A gente está explicando aqui al-mujib, ou seja, aquilo que torna obrigatório o banho, al-ghusl, que a gente viu que é um ritual religioso, que a gente precisa realizar esse ritual religioso quando a gente quer fazer algumas adorações que precisam desse ritual religioso, como ler o Alcorão, fazer a oração, tanto obrigatória como a oração facultativa, fazer a tawaf que a gente faz, que é 7 vezes que a gente faz em torno da Kaaba, que fica na casa de Deus. Então tudo isso que precisa desse banho, Então isso que a gente vai ver. O que torna esse banho, o que é obrigatório? O que torna esse banho obrigatório? Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Você tem essa vontade. Então é o verso 86, né? O verso 86, para a gente não se perder. Então, o autor, que Deus o abençoe, tenha misericórdia dele, Ibn Ashir, ele começa falando sobre os atos que tornam o ghusl obrigatório. Deixa eu ver se não ficou alguma pergunta. Então, vamos iniciar a aula. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui então o autor, Ibn Ashir, rahimahullah, que é um grande sábio na escola, ele começa falando que os atos que tornam al-ghusl, quer dizer, o banho, obrigatório, ou seja, torna esse banho que é obrigatório e não o que é facultativo. Porque tem banhos que a gente faz que são o que facultativos. Por exemplo, o banho da sexta-feira, o banho para usar al-ihram, ou seja, quando tu vai fazer al-hajj ou al-umrah, isso tudo é o que? Facultativo. Ou o banho que tu faz para rezar al-Eid, a oração do nosso festival, também o que é facultativo, não é o que é um banho obrigatório. O que mais? Outro exemplo. Tomar banho depois o que? De lavar o morto. O que é facultativo, não é o que é obrigatório. Então aqui ele está falando de um banho que é obrigatório. Aí ele fala, ou seja, esses banhos são a menstruação. Ou seja, quando a pessoa, que é para as mulheres, estiverem no ciclo menstrual, se torna o que? Obrigatório elas tomarem o que? O banho. Mas quando se torna obrigatório? Quando ela entra no ciclo menstrual ou quando acaba? Quando acaba. Para as pessoas não entenderem o que é errado. Quando acaba o ciclo menstrual dela, que é quando para o sangue de descer. É obrigatório para ela fazer esse banho que é al-ghusl. Como a gente explicou um pouco, a gente explicou o que? Os atos obrigatórios no banho, que são 5, a gente citou. Como a intenção, pessoa que intencionar
Não adianta tu intencionar, por exemplo, isso acontece. Vou intencionar, vamos falar que é sexta-feira. Vou intencionar o banho da sexta-feira. Serve esse banho da sexta-feira, que é facultativo, como banho obrigatório, que é depois do ciclo menstrual, não serve. Então, se você orar, você vai ter que o quê? Repetir o banho e repetir a oração que você o quê? Orou. Ou seja, como a gente viu a regra jurídica, o menor entra no maior, o maior não entra no menor. Ou seja, o que é facultativo entra no que é obrigatório, mas o obrigatório não entra no que é facultativo, ou seja, é maior do que ele. Aqui a gente pode falar também quando a pessoa faz o que? Ablução, que a gente pode chamar da purificação menor. A ablução, o abdesto, o wudu, é a purificação menor. E o banho, é a purificação maior. Então, temos duas purificações. Essa purificação maior serve para a purificação menor. Ou seja, se eu fizer somente essa, a maior, serve para a menor. Agora, se eu fizer a menor, serve para a maior? Não serve. Como é esse caso. Acabou a menstruação da mulher. Ela pode fazer o wudu, que é a purificação menor, o abdesto, a ablução, para servir como a purificação maior, que é o banho? Não serve. Ou seja, ela não vai poder o que? Rezar. Então, agora, se aconteceu algo, se ela está numa situação difícil, por exemplo, acabou a água, o que ela deve fazer nessa situação? Ou seja, ela não tem água. Ou ela tem pouca água, mas essa pouca água não é o suficiente para ela fazer o banho completo. E sim é o suficiente para ela fazer a ablução, o abdesto, a purificação menor. O que ela deve fazer, essa irmã, nessa situação? Quem gostaria de responder? Nessa situação, o que ela deveria fazer? Que tem capacidade o quê? De fazer o banho obrigatório. O que ela deveria o quê? Fazer? Quem gostaria o quê? De responder a essa pergunta? Sinta-se à vontade. Tanto no Facebook como... A irmã Maria Aparecida respondeu, Tayammum, correto. Ou seja, faz a ablução seca, a ablução terrial, a ablução terrestre, ou seja, com terra. Tá certo? Como a gente explicou, a gente vai explicar depois desse capítulo, a gente vai explicar o que significa essa ablução com terra. Ou pode ser a ablução, como a gente viu, não, a gente não estudou na escola ainda, que pode ser além da terra, como por exemplo a parede, como por exemplo o piso, azulejo, isso aí a gente vai citar depois. Ou seja, não é só a terra. Posso o quê? Fazer dessa forma o quê? E fazer o tayammum. Isso aí a gente vai explicar o quê? No próximo capítulo. Então, a pessoa que não tem água o suficiente faz o tayammum. Por quê? Porque o tayammum serve como purificação maior e purificação que é menor. Mas a ablução serve como purificação menor somente. E o banho serve como purificação maior e como purificação menor. Então isso é bom a pessoa que entender essa diferença para não fazer o que? Errado. E se tu fizer errado, como a gente viu, a sua oração não será válida. Você vai ter que repetir a oração. E repetir aqui o banho, né? Que a pessoa que não tomou. O que mais a gente citou na aula passada? Alguém não ficou com uma dúvida? Citamos a Sunan. Aqui alguém ficou com uma dúvida sobre o bochechar, lavar as mãos. Tudo isso é o que? Sunna. Lavar o nariz. É tudo o que? Facultativo. Isso aqui a gente também o que? Explicou. Então, quando acabar o ciclo menstrual, a mulher deve o que? Fazer a ablução. Fazer o banho obrigatório. A gente viu também que é sunna a pessoa fazer a ablução dentro do banho. Não é obrigatório. Eu fiz o meu banho obrigatório, que é lavar todo o corpo. Não deixar nenhuma parte do corpo que sem lavar. Me esqueci que a água não chegou aqui. Me esqueci que a água não chegou entre os meus joelhos, por trás. É mais difícil de chegar a água. O que eu faço? Lavo aquela parte que eu esqueci.
Então, a pessoa fez todo o banho completo, mas se esqueceu o quê? De fazer a ablução. O que a gente fala para essa pessoa? Seu banho está correto, é válido, você pode fazer as orações e os rituais que precisam dessa purificação. Por quê? Porque a ablução dentro do banho é o quê? Facultativo. É uma sunna. É uma tradição profética, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, que ele nos ensinou, nos instruiu, e não como obrigação. Que a gente viu que a obrigação desse banho está no versículo 6 do capítulo 5. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا. Se você se encontrar em pureza maior, se purifiquem. E aqui foi no geral, uma palavra que no árabe, como a gente viu, no geral, ele fala, ou seja, qualquer parte do corpo, qualquer membro do corpo entra nessa purificação. Então não pode deixar o que nada sem purificar. E hoje, como a gente tem o chuveiro, como a gente explicou na aula passada, é fácil. Ou seja, a pessoa só de ficar embaixo do chuveiro, a água vai atingir todo o corpo. E a gente viu que o dalk é obrigatório na escola. O que é o dalk? É você fazer isso. Só passar suavemente, não é querer esfregar o corpo assim. E tudo que serve como ferramenta para se limpar. A mão é uma ferramenta. Agora, se está na minha mão uma esponja, também serve. Se eu fizer assim, ó, dessa forma, serve também. Não precisa ser com essa, não é obrigatório ser com a palma da mão. Até assim, serve como é dalk, como é obrigatório, como a gente viu, tanto na ablução como no banho obrigatório. Deixa eu ver. A outra coisa da menstruação, a gente sabe que é o versículo 222 do Alcorão, do capítulo 2, que fala, quando perguntam para o profeta Muhammad, ou seja, os crentes, perguntam o que devemos fazer na menstruação. Deus o Altíssimo ordena o que? A gente se afastar das mulheres durante a menstruação, ou seja, o contato físico, a relação íntima é o que? Pecado. A pessoa não pode ter. Mas como a gente sempre explica, no islamismo, não é igual em outras religiões como o judaísmo, que a mulher se torna o que? Impura totalmente, ou seja, dorme em quarto diferente, não come às vezes da comida dela porque ela está menstruada. Isso não existe no Islã. A gente só se afasta o que? Da relação íntima. Ela dorme contigo normal, como qualquer mulher, no lugar dela. Ela faz a comida como qualquer dia, não tem problema algum. Só o homem, o que? Isso aí é o que? Esse hukum, essa sentença, se a gente pensar bem, é para quem? Para o homem. O homem que tem que tomar o cuidado, que nessa situação ele não deve o que? Se aproximar. Então essa sentença é para ele também, não só o que? Para ela. Então, nessa ocasião, é pecado ele o que? Se aproximar dela ou ela se aproximar dele. Quando fica ela lícita para ele, quando ela se torna lícita para ele, quando acaba o ciclo menstrual e ela toma o que? O banho obrigatório, esse que a gente está explicando. Quando ela tomou esse banho obrigatório, se torna para o casal o que? Permissível eles ter a relação íntima. Eles ter a relação íntima. Então é depois o que do banho, na escola, depois do banho. Claro que aqui ele não cita, aqui é uma explicação que a gente viu que esse livro é um livro para iniciantes. Ele não vai o que? Citar evidências, detalhes, ir no Alcorão e tal versículo. Ele não vai citar isso. Ele vai o que? Explicar o básico. Para você o que? Conseguir decorar. Ele até fez, ele escreveu de uma forma o que? Poética, para facilitar o entendimento e também facilitar a memorização. Fica o livro que é pequeno. Para você o que? Entender. Claro que toda a frase que eles falam, tudo que eles citam aqui, eles têm uma evidência. Ou no Alcorão, ou na Sunna, ou em ambos. Como a gente sabe, que não tem nenhuma escola que traz o que? Coisa da cabeça dela. Tudo no Islã precisa de um fundamento. Eu não posso, eu vou praticar tal adoração porque eu achei legal. Olha, sabe, eu gosto de rezar às 5 da tarde, quando eu volto do trabalho. Então eu falo, olha, quem rezar às 5 horas da tarde, Deus vai facilitar o seu sustento, por exemplo. A pessoa que falou isso para ti, o que tu vai falar para essa pessoa? Tudo bem, qual é a sua evidência disso? É baseado no quê?
Qual o fundamento? Tanto do Corão, da Sunna, qual o fundamento você se baseou? Qual o fundamento profético? Qual o fundamento corânico você o que se baseou para ter essa opinião? Ou a chegar a essa conclusão? Isso é a minha experiência. É meu desejo. É o que eu acho. É minha opinião. O que a gente fala para ele? Deixa a tua opinião para você, teu achismo para você, e não fala na religião de Deus o que não foi o que é revelado por Deus Altíssimo. Ou seja, a gente deve ser o que? Seguidores das legislação de Deus Altíssimo. A gente não é legislador, o ser humano. Quem que é o legislador? Deus Altíssimo. Ele que ordenou, ele que mandou, enviou, ou seja, revelou para os profetas os mandamentos. Nem o profeta o que? Claro que esse assunto tem divergência, mas o mais correto das opiniões, nem o profeta é o que? Legislador. Por que a gente fala assim? Mesmo alguns afirmando que ele pode. Só a gente fala para ele, mesmo ele dando essa legislação para a nação, é revelado de quem? Agora o profeta, tudo o que ele fala, como a gente vê no capítulo 53, tudo o que ele fala, o profeta, não é por capricho, não é por paixão. Então tudo que é revelado para ele, ele o que? Transmite, divulga. Se a gente falar que ele é legislador, qual que é a importância de ser legislador se tudo o que ele fala é revelado? Então é uma opinião o quê? Na minha opinião, fraca. Porque qual que é o motivo, qual que é a importância dele ser legislador se tudo que é revelado para ele é de Deus Altíssimo? A gente só pode falar o quê? Essa legislação foi da boca do profeta, ou seja, o dito profético, que fez essa legislação, correto, não tem problema. Mas quem o revelou? Deus Altíssimo. Então toda legislação é de Deus Altíssimo, falando o que literalmente. Então não podemos o que? Colocar na religião o que a gente quer, ou a nossa experiência, ou o teu entendimento o que? Pessoal. Eu entendo dessa forma, eu pratico dessa forma. Não é dessa forma que você faz. Dessa forma tu vai trazer o que? Heresias, desvios e também um mau entendimento dentro da religião e vai pecar fazendo isso. Tanto desviando as pessoas, tanto você o que? Sendo desviado. Então, que Deus firme nossos corações e facilite para nós o que? A busca do conhecimento benéfico. Amém. Então aqui a menstruação, o sangramento pós-parto. Aqui na menstruação a gente vai parar um pouco aqui para explicar mais, porque são vários assuntos. O irmão que traduziu, claro que ele não traduziu todo o livro, a gente explicou primeiro o que é o capítulo do jejum, porque a gente começou a explicar esse livro antes do Ramadan, se eu não estou enganado, se eu me errei, os irmãos me corrigem. A gente começou a explicar antes do Ramadan esse livro. Então a gente preferiu começar pelo capítulo do jejum e não o capítulo da purificação. Por causa que a gente estava o quê? Nesse mês sagrado, nesse mês abençoado. E a gente o que preferiu já explicar o que? O jejum que a gente ia fazer. Porque quando chega o 9º mês, a gente o que? Jejua os muçulmanos. Tanto os homens como as mulheres. E também isso é uma ordem que Deus Altíssimo ordenou para todos os profetas. E não só para o profeta Muhammad, como consta no versículo 183 do Alcorão, no capítulo 2. Então, a gente começou explicando o que? O capítulo do jejum. Quando acabamos, começamos a explicar o que? O capítulo da purificação. O tradutor, que Deus o abençoe, ele traduziu só o que? O jejum e traduziu o capítulo da purificação. Capítulo da purificação. Ou seja, não traduziu os outros. E não completou também o capítulo. Então, a gente o que vai fazer? Depois do tayammum, a gente vai o que? Tirar outros assuntos que não foi o que citado, outros capítulos, como os capítulos que a gente pode falar, que fala sobre a menstruação em si. O capítulo só falando sobre a menstruação. O capítulo que fala só sobre passar as mãos úmidas sobre as meias. Eu posso ou eu tenho que lavar todo o pé, ou seja, com água, lavar. Ou dalk também, como a gente sabe que é obrigatório na escola. Ou eu posso passar sobre a meia. A gente viu na escola, numa aula que a gente fez explicando essa divergência que tem. Explicamos nessa aula que o Maliki só
tem que ser o que? Mujallad, que significa o que? De couro, tanto embaixo como em cima, ser o que? De couro. Então essas meias que a gente usa hoje na escola não dá para passar o que? As mãos sobre. Isso aí a gente tudo vai explicar. Mesmo ele não tendo o que traduzido, a gente vai tentar o que traduzir o que não foi traduzido, principalmente o capítulo da oração, que é um capítulo muito importante para a pessoa fazer corretamente o que? A oração. Então, outro assunto que eu separei aqui dos livros do que? Da escola, que fala sobre ler o Alcorão. Agora a gente sabe que quando a gente está nessa situação, principalmente no ciclo menstrual, a mulher não pode o que? Tocar no Alcorão. Se não tiver com a purificação menor, a ablução, o abdeste, eu posso tocar no Alcorão? Ou não está perto de mim? Não posso tocar. Só quando eu fizer o que? A ablução. De acordo com a escola. Então, a pessoa que está então em menstruação, que é muito maior, que é impureza maior, como a gente fala, al-hadath al-akbar, eu posso tocar nele? Não pode. Mas na escola tem o que? Uma exceção. Exceção para a mulher estudante, a aluna que estuda o Alcorão, que decora o Alcorão. Vamos falar que ela se inscreveu numa escola. E vamos falar que essa escola, durante 2 anos, tu decora o Alcorão. Tem várias que são dessa forma. 2 anos você completa o Alcorão. E ela o que? Vai todos os dias. Por exemplo, de segunda, ou vamos falar de sábado a quinta. Ela vai. Sexta-feira o que? É feriado, não tem o que? Aula. E ela se encontra o que? No ciclo menstrual. Vamos falar que dura 1 semana ou 10 dias, dependendo de cada mulher. Ela pode tocar no Alcorão, porque a gente sabe, ela está estudando. Se ela parar de ler ali 1 semana, cada mês que vai vir um ciclo menstrual, ela vai esquecer muita coisa. Então isso é uma exceção específica, é permissível. E também para quem está ensinando, o professor. Porque às vezes o professor, como a gente sabe, a gente senta, o professor, um fica lendo o Alcorão em tal capítulo, outro em tal capítulo, outro em tal capítulo. Às vezes o que? A gente fica em dúvida, será que tem uma preposição ou não tem? Que são coisas, são harf. Será que começa fa ou a? A gente fica em dúvida. A gente pede para o aluno o quê? Deixa eu ver qual que é a letra. Vai precisar tocar no Alcorão para ver, para revisar. Então é permissível para esses 2 tipos de pessoa. Quem é estudante e quem precisa ensinar. Principalmente quem trabalha com isso. Seja é a profissão dele. Ensina o Alcorão para as pessoas. A mulher, né? A gente está falando da mulher, não do homem. Agora prestem atenção. Qual que é a lógica disso? O Malik, o que ele fala? Rahimahullah. Ele fala, olha, essa impureza que atinge, que alcança as irmãs, é uma coisa que elas não têm o quê? Controle sobre isso. Deus, o Altíssimo, criou elas dessa forma. Não tem como elas tirarem isso delas. Ou seja, se ela ir lá fazer o banho obrigatório 10 vezes, se não parou de sangrar, continua ela estando o quê? Nesse ciclo menstrual. Então o que ele fala? Como não é o controle dela, ela não tem controle sobre essa situação, ela o quê? Ela pode tocar no Alcorão, porque não tem nada o que proíbe ela. Proíbe o junub, e não ela. Proíbe o junub, ou seja, a pessoa que teve relação física, e não a mulher que está na sua menstruação. Mas agora, olha o que ele fala que é interessante. Quando acaba esse ciclo, prestem atenção, quando acaba esse ciclo menstrual dela, acabou. E ela, nesse momento que acabou, ela pode tocar no Alcorão? Não pode. É pecado. Mas como? Se nos 7 dias vocês falaram o quê? É permissível tocar no Alcorão. E agora vocês estão falando quando acabou, não é mais permissível? Aí que eles vão explicar. Olha a sabedoria. Agora tu tem controle da situação. Agora a negligência é de você. Aquilo Deus te criou dessa forma. Você não tem controle disso. Mas agora quando acabou,
Você é negligência de você, de não ir ter tomado banho, o quê? E ter tocado no Alcorão. Então, quando acaba o ciclo menstrual, ela deve, o que é obrigatório para ela, tomar o banho para tocar no Alcorão. Se ela tocar no Alcorão, tendo acabado o ciclo menstrual, o que é pecado para ela? Antes do banho. Antes do banho. Isso aqui ele citou o grande sábio, né? Ibn al-Mawaq, ou al-Mawaq, que chamam ele, que morreu no ano, se não me falha a memória, 897. Um grande sábio. Ele que fala sobre essa opinião do Malik, rahimahullah, sobre a mulher que está na menstruação. Também isso aí foi citado em outros livros, como o do Dardir, que é também um grande sábio, que morreu em 1201. Grande sábio, também cita essa mesma narrativa do Malik. Ou seja, em vários livros da escola citam essa opinião dele. Do Suqi também cita, na Al-Hasha que ele tem, né? Ele cita também e fala a exceção da pessoa que está estudando ou quem está ensinando. Então, pode tocar. Essas duas pessoas, o que? Podem tocar para o que também não esquecer. Não esquecer, porque a gente sabe, a pessoa que fica 7 dias ali, o que decorou vai esquecer muita coisa. Quem decora sabe disso. Ou o Corão, se a pessoa não fica o que revisando toda hora, esquece muita coisa. Principalmente quem decorou, mesmo que ele decorou o que é criança. Claro que é mais difícil de esquecer, mas a pessoa o que acaba esquecendo. Por isso tem que ficar toda hora o que revisando. Quem decora o Corão sabe disso, toda hora tem que ficar o que lendo. Ficou 1 ou 2 semanas sem ler, perde um pouco. Ficou 1 mês, 2 meses, perde muito. Tem toda hora o que revisando. Principalmente tem gente que revisa na oração, à noite, de madrugada rezando. Tem gente que revisa ensinando. Então tem várias formas de revisar. Mas tu não revisar, o provável é que você vai se esquecer. Somente aqueles números poucos de pessoas, a gente pode falar, que decoraram criança, tem uma memória muito boa. E essas pessoas, o que não é que eles não leiam o Alcorão, não revisam. Revisam. Só sempre estão revisando o que? Às vezes caminhando. Tem alguns sheiks. Ele fica, tu andando com ele, está revisando o Alcorão e te escutando. Impressionante, ele consegue. Ele lê um capítulo do Alcorão em menos de 10 minutos. Claro, rápido, tu só entende quem decora. Não erre uma palavra. Isso aqui ele sempre está revisando, porque se a pessoa não revisar, a pessoa que acaba se esquecendo. Então isso que é o diferente o que da escola para as outras escolas. Isso é uma coisa que é divergência, podemos falar que tem. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Aqui ele me perguntou no celular. Celular, o correto que não é o que? Não se chama o Corão. No aplicativo, no aparelho, tu pode pegar. Não se chama o que? O Alcorão. Se aqui eles falaram que é permissível o que? Tocar na pessoa. Tá? Imagina o telefone. Que não leva o que é a mesma sentença do livro em si. Então, é permissível a pessoa que tocar. Porque não é o que? Não é o Alcorão, a gente pode falar assim. Está no aparelho. Mesma coisa que você estava lendo o que é da sua cabeça. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Instagram, Facebook? Não, essa mulher aí me perguntou aqui, ó. E a mulher que sangra o tempo todo? Aí é diferente. Lestehada. Aí é diferente. Essa mulher não é que nem o que? A pessoa menstruada, como está no dito do Muslima, do Muslim. Ela o que? O profeta fala para ela, não é o que você tem, não é menstruação. Ou seja, sempre fica. Essa pessoa, o que ela faz? Deve fazer o que? Ablução. Antes, e o que? Ler. Ou para rezar, faz ablução e reza. Não é a mesma coisa o que a mulher menstruada. Que Deus cure as irmãs. Isso aí a gente vai estudar em detalhes. Facebook, alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Então aqui a gente o que já citou.
Ficar na mesquita, outra coisa, aqui ele não cita, mas vamos falar sobre isso. Ficar na mesquita mulher, de acordo com a escola, não pode. Ficar na mesquita não pode. Ou seja, a pessoa que está no ciclo menstrual não pode o que? Permanecer na mesquita. É pecado para essa pessoa. De acordo com a escola, claro que ele não cita aqui, porque tem um capítulo específico para isso. Falando o que? Sobre permanecer na mesquita, passar pela mesquita. Tudo isso é falado o que nesse capítulo. Como a gente não traduziu todo, a gente vai citar depois, inshallah. Aqui, irmã, fala, tem uma pergunta. Se somos denominados sunni, por que seguimos a sunna? Então, tudo que é sunna não deveria ser facultativo. Não compreendo que não segue a sunna pode ser identificado como sunni. Acho que a irmã está querendo dizer, pelo que eu entendi da pergunta dela. Primeira coisa, não é porque é sunna, tem que ser o que é facultativo. Ou seja, a tradição profética, irmãos e irmãs, para vocês entenderem, é uma revelação divina. Como diz Hassan ibn Atiyya, rahmatullahi alayhi, morreu no ano 110, grande sábio, ele fala, olha, o Alcorão, ou a Sunna, era revelada para o profeta Muhammad, como era revelado o Alcorão para ele. Ou seja, a mesma fonte. Deus, o Altíssimo, revelou para o profeta Muhammad o Alcorão como a Sunna. Agora no Alcorão tem coisas facultativas, mesmo estando dentro do Alcorão. Como, por exemplo, a gente, o versículo da Surah Al-Baqarah, que é o maior versículo do Alcorão, falando sobre den, que é a dívida, o empréstimo. Ali a gente escrever ele, por exemplo, eu peguei o empréstimo de alguém. É aconselhável, é recomendado a pessoa o quê? Escrever, ter um contrato. Não é o quê? Obrigatório. Ou seja, está no Alcorão, mas não é o quê? Obrigatório. É facultativo. Tem no Alcorão atos, ou vamos falar ordens, ou podemos falar tem obrigações, recomendações no Alcorão. Não é só o que? Obrigações. Como na Sunna, tem obrigações e tem o que? Recomendações. Mas agora quando a irmã fala, por exemplo, olha, mas a gente é Sunna, ou Sunni, ou Sunitas, como fala no português. Isso quer dizer o que? A parte da crença. Não tem nada a ver na questão que é da jurisprudência que a gente está falando. Isso é uma palavra que é usada o que? Quando a gente fala da crença. Ah, tu é sunita? Sim, sou. Sunni. Ou seja, que está de acordo com a crença que o profeta, que a paz sobre ele, ensinou, e os companheiros do profeta o que divulgaram. Ou seja, eu tenho a mesma crença que o Abu Bakr, eu tenho a mesma crença que o Ali, eu tenho a mesma crença que o Omar, ou seja, que todos os companheiros do profeta, que foram ensinados pelo profeta. Ou seja, a crença. Cremos nos mesmos dogmas, como o profeta, que a paz sobre ele, ensinou a gente. Como foi revelado o Corão. Ou seja, o sunita, se tu perguntar para ele, tal crença, a gente fala, de acordo com o Corão, de acordo com o dito profético. Tudo tem um fundamento. Então, uma coisa é jurisprudência e outra coisa o que é? Crença. Então, dentro da tradição do profeta, a gente pode resumir ela, a pergunta, tem coisas facultativas, como tem coisas o que? Obrigatórias. Entenderam? Se a irmã não entendeu, você tem-se à vontade de perguntar. Não fica o que com dúvida. E no Alcorão é a mesma coisa. Tem coisas o que facultativas e coisas o que obrigatórias. Não é tudo o que é facultativo, não é tudo o que é obrigatório. Como que a gente sabe isso? Aí a gente tem que estudar o que? Os fundamentos da jurisprudência. Que é outro tipo de conhecimento. Aqui a gente estuda a jurisprudência em si. Mas os fundamentos da jurisprudência é totalmente diferente. Que aí tu entende, ó, isso aqui é uma evidência. O verbo, por exemplo, no imperativo, será que ele significa obrigação? Ou ele significa o quê? Que é uma coisa opcional, recomendada. Depende do versículo.
Não é, tu não pode falar, ó, essa regra em si fala, ó, se o verbo vir no imperativo, ele significa obrigação. Tudo bem, mas é em todos os casos? Não é em todos os casos. Como que eu sei que nesse caso não é? Como eu sei que nesse caso é? Aí os sábios sabem. Eles analisam esse versículo. Será que não tem outro versículo que fala que isso aqui, mostra que isso aqui é facultativo? Se a gente for pegar o que está ali, claro que ele é o que é obrigatório. Mas se tiver outro versículo que mostra, ou um dito profético que mostra que isso é o que? Facultativo. Como, por exemplo, o banho da sexta-feira. Se a gente falar que ele, de acordo com um dito do profeta, ele é o que? Obrigatório. Mas como que a gente soube que não é obrigatório? Pelas narrativas que tem. Como, por exemplo, a narrativa do Sayyidina Uthman, quando entra na sexta-feira sem tomar o banho. E reza com os muçulmanos. Se fosse o banho obrigatório, os companheiros do profeta iam deixar ele fazer esse ato, não iam. Iam contestar ele na hora. Falar, não, tu tem que tomar o banho, é obrigatório. E a gente sabe que ele é um dos mais sábios dos companheiros do profeta. Então, eles entenderam o quê? Que é facultativo, é recomendado e não obrigatório. Tudo isso que os sábios sabem diferenciar o que é facultativo, o que é obrigatório. Claro que uma pessoa que está iniciando pode ficar um pouco às vezes confusa. Aqui vocês falam que é facultativo, aqui é obrigatório. Tudo tem um fundamento, tudo tem uma explicação. Por que isso aqui é facultativo? Por que isso aqui é obrigatório? Por que isso aqui é proibido? Por que isso aqui é detestável? Por que isso aqui é opcional? Tudo tem o que? Uma explicação. Entenderam? Então, o que a irmã citou aqui é um pouco diferente com a jurisprudência, que é voltado o que é um pouco para a crença. É voltado para a crença. Agora eu esqueci onde eu estava explicando. Onde eu parei. Aqui a menstruação e o sangramento que a gente estava citando é a mesma coisa. Leva o que é a mesma sentença que a gente estava explicando. Só agora eu me esqueci onde a gente parou. Qual o assunto? A gente está falando sobre o que é permanecer dentro da mesquita. O que é? É proibido. É proibido permanecer dentro da mesquita. Qual que é a evidência que eles têm? Que o profeta que passou por ele falou, não é permissível que al-hayd, ou seja, aquela mulher que está no ciclo menstrual, permanecer o que? Nas mesquitas. Então essa o que? Evidência clara e explícita. Então ela não permanece. E essas escolas não é o que? Mesquitas. Essas escolas que ensinam o Corão para a pessoa memorizar, não é mesquita. E sim um lugar que eles sentam o quê? Elas sentam para aprender. Às vezes tem até cadeira, como uma sala de aula. Como uma sala de aula, uma universidade, dependendo do que? Do local. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Outra coisa que a gente não citou também, isso aqui é o que? Para os irmãos. É tahlil. A gente citou, claro, mas não detalhamos. Que a gente viu o que? Que é passar o que? As mãos sobre o cabelo. Dessa forma. Já é o que? Suficiente. Fez assim, melhor ainda. Ou seja, ela tem que chegar a água na sua cabeça. Porque, ou seja, entrar e tocar na pele. Tu fazendo dessa forma, o que? Vai tocar. Agora, os homens que têm barba, o que? Grande. Barba grande. A tahlil é o que? Dentro da escola, recomendado. Ou seja, não é obrigatório. Não é obrigatório. E sim recomendado. Porque dessa forma o que? Já é o suficiente. A pessoa que tem uma barba grande, fazer dessa forma já é o suficiente. Mas fazer isso dessa forma, o que é? É recomendado para a pessoa. E tem até outra narrativa na escola que fala que é opcional. Mas o correto da escola, o que é? Recomendado. Esse ato. Que é você o que? Colocar os seus dedos entre os cabelos ou os pelos da barba. É o que? Recomendado. Não é obrigatório. Se a pessoa não fez, para quem não entende qual a diferença entre o recomendado e o obrigatório, se tu deixou algo recomendado, algo facultativo, o seu banho é o que? Válido. Tanto no wudu como o banho. A gente viu até no wudu agora, por exemplo, a pessoa deixou de fazer o bochecho, que é facultativo. E ela rezou, por exemplo. Ou antes da reza,
Você lembrou. O que ela volta? Volta a fazer isso. Só o bochecho. É recomendado ela voltar. Se o bochecho é recomendado, como eu vou falar que é obrigatório ele voltar e lavar e purificar? Entenderam? Então é recomendado a pessoa o quê? Fazer o bochecho. E voltar o quê? Para a oração. Mas se entrou dentro da oração, não quebra a oração e vai lá fazer o quê? É facultativo. Continua na oração. Quando acabar a oração obrigatória, a pessoa o quê? Faz o bochecho. É recomendado, se ela quiser. Mas a oração dela o quê? É válida e não é o quê? Não precisa repor ela. Precisa repor. A gente já explicou. Vamos ver se esquecemos alguma coisa. Pós-parto. Agora o pós-parto às vezes é raro isso acontecer, mas sai pouco sangue. E em casos raros sai muito pouco, vamos falar assim. Ou não sai. Tem algumas narrativas que eles falam que algumas mulheres nasceram, deram à luz e não tiveram o que? Sangue. Segundo o que? Essas narrativas. Vamos falar que aconteceu isso. Vamos falar foi um caso raro, aconteceu. Ela deve tomar o banho? Deve. Mesmo saindo o que? O sangue ou não saindo. Vamos falar que o pós-parto dela durou um dia. Vamos falar que o pós-parto dela durou 10 dias. A maioria dura 40 dias. Tudo bem, vamos falar que dessa mulher durou 10 dias. Precisa fazer também o que? O banho obrigatório. Ou seja, não é pelos dias, ou saiu o sangue, não saiu o sangue, ela deve fazer o que? Esse banho obrigatório. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Depois ele cita o que? A ejaculação. O homem, isso é na relação. Se ejaculou, deve o que? Fazer o banho obrigatório. Deve tomar o que? O banho obrigatório. Se não ejaculou e a parte íntima dele penetrou, deve também tomar o que? O banho obrigatório. O banho obrigatório, mesmo que não tendo a ejaculação. Ou seja, para você fazer a sua oração após isso, você deve o que? Tomar o banho obrigatório primeiro, depois fazer o que? A oração. Não pode o que? Fazer a oração se você o que? Não fez o banho obrigatório. E aqui serve tanto para o homem como para a mulher. Ou seja, não é só se torna o banho obrigatório se a ejaculação acontecer, não. Se não acontecer também o que? Se torna obrigatório. Então isso aqui é o que é citado pelo autor. Aqui ele cita um assunto polêmico, podemos falar assim, ou se chegam fora da casinha, como a gente gosta de falar às vezes, e teve o que? Uma relação com o animal. Que tem essas pessoas, infelizmente, a gente escuta. E é uma realidade. Teve uma relação com uma égua, com o animal. O que a gente fala para essa pessoa? É pecado, não é? A gente sabe que é pecado, a gente não está falando que é lícito, mas a gente está falando se acontecer. Os juristas, eles falam que possibilidades. Se acontecer tal coisa, é tal sentença. Se acontecer tal coisa, é tal sentença. Mesmo às vezes, aquilo sendo que é raro de acontecer ou não pode acontecer. Mas eles falam, mesmo que não vai acontecer, mas se acontecer, é tal coisa. Agora vem um cara fora da casinha e vai lá o que? E faz esse ato com um animal. É pecado? Não há divergência. O que a gente vai falar para essa pessoa? Olha, se arrepende, pede perdão de Deus pelo que tu fez, e agora, para te fazer as tuas orações, tu tem que tomar o que? O banho obrigatório. Por isso que eles citam. Por isso que eles citam. Se acontecer tal coisa, também deve o que? Tomar esse banho obrigatório. E aqui serve, irmãos e irmãs, tanto pela parte íntima da frente ou de trás. Pessoa que, se fizer isso, deve o que? Tomar o banho o que? Obrigatório.
Aqui ele não cita todas as sunan, ou seja, tudo que é facultativo. Eu até separei, de acordo com os livros, eu separei o que é facultativo. Aqui ele citou o que? 4. Agora o primeiro, ou como fazer esse banho. Antigamente eles usavam o que? Um recipiente para fazer esse banho. Não é que nem nós tem um chuveiro. Então a sunna, como o profeta fala que passa sobre ele, é você lavar 3 vezes a sua mão, ou seja, até os pulsos. Por quê? Porque isso é ferramentas para te se purificar. Se isso estiver sujo, você vai se sujar e não se purificar. Então isso aqui a gente fala o que é facultativo, lavar as mãos. Quando elas estão o quê? Limpas. Ou que você acha que elas estão o quê? Limpas. Mas quando tu vê que ela está suja, você torna o quê? Obrigatório. Porque isso é uma ferramenta para você o quê? Se purificar. Então aqui ele está falando o quê? Que é sunna. Ou seja, é facultativo. A pessoa lavar 3 vezes as mãos até os pulsos. E depois o que? Fazer o banho completo. Antigamente eles tinham um recipiente, 2, ou seja, um para lavar as mãos e o outro para tomar o banho, obrigatório. Para o que? Se tiver alguma sujeira, não ir para aquela água que eles vão se purificar. Então eles tinham um recipiente para lavar as mãos e um recipiente para fazer o banho obrigatório ou ablução, dependendo do que a pessoa vai fazer. Deixa eu ver se a gente não esqueceu de algo. Al-istinthar, a gente citou. Mesmo autor, o que não citando, é a pessoa colocar a água no nariz e tirar. Também isso é o que? Sunna. O bochecho, lavar essas partes aqui, ou seja, dentro do ouvido, também o que é sunna nesse banho. Isso aqui é obrigatório, irmãos. O que vocês estão vendo é obrigatório. Isso aqui também, as têmporas. Isso aqui é tudo obrigatório. Isso aqui. Mas o que é sunna é isso que está aqui dentro. Você purificar o que é facultativo nesse banho. Ah, me esqueci. Tomei banho, me esqueci. Seu banho o que é válido. E ficou alguma dúvida? A gente vai trocar um pouco de assunto agora. Que eu não achei no Zoom. Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Aqui, ó, irmão, eu não tinha visto. Irmão de Rata, que Deus abençoe. Para recitação mental. Ou seja, o irmão está querendo dizer para aquela recitação que não estou tocando no Alcorão. Estou lendo da minha memória mental. Exige-se ablução. Agora, se a pessoa, preste atenção, se encontra no estado de impureza menor, a gente já explicou isso, mas resumindo, por exemplo, a pessoa fez uma necessidade física, urinou, ela perde a ablução dela. Agora, nesse estado que ela está, ela pode ler da memória dela? Pode ler. Não pode tocar, mas ler da memória dela? Pode, que ela está em pureza menor. Agora, a impureza maior, que é quando a pessoa está o quê? Junub. Não pode ler, nem da memória. Nem quando ela está o quê? Nem que não for tocando nele. Não pode ler. Quando ela teve uma relação homem, teve uma relação, ou a mulher, né? Teve uma relação física com a sua esposa, ou a esposa com o seu marido. Não pode nem ler o que da memória, a não ser quando faça o banho obrigatório. E a gente viu por quê? Porque isso a pessoa tem o que? A capacidade. Isso é negligência da pessoa, de não querer tomar o banho. E por isso que a gente falou que na menstruação é o que? Permissível. Porque não é do controle da pessoa, não é da capacidade da pessoa, e sim uma natureza que Deus Altíssimo que criou ela dessa forma. Entenderam? Então tu pode sim ler
quando você não estar com a ablução mentalmente. Não é tocando nele tem que estar com a ablução, mas mentalmente pode. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Se eu não ver alguma pergunta, irmãos, não é que eu não quero responder, que às vezes eu não enxergo. Então, vocês podem perguntar novamente. Incontinência urinária, a irmã está perguntando, eu acho que é aquela pessoa que sempre não tem controle sobre si, né? Essa pessoa faz o quê? A ablução toda hora que chegar o tempo da oração, ou seja, acabou um tempo da oração, quebra a ablução dela. Vai chegar o tempo da outra oração, faz a ablução, reza. E também não deixa o intervalo. Faz a ablução e reza, nessa situação. Então vamos continuar. Aí depois ele fala os dois primeiros, o 87 agora e o 88. O verso 87 e o 88 que a gente vai explicar. Os dois primeiros que ele citou tornam proibida a relação sexual, ou seja, a menstruação ou o pós-parto. Torna proibido a relação sexual, ou seja, a relação física, a relação íntima é proibido. Nessa situação, ela só se torna permissível ou lícita, podemos falar, quando ela toma o quê? O banho obrigatório. Até que a pessoa faça o ghusl, ou seja, o banho obrigatório. E os dois últimos tornam proibido a doçura da recitação do Alcorão. Agora, o que são os dois últimos que torna, que ele citou aqui no 86? Que são o quê? Ejaculação, que a gente viu, com prazer, ele falou ali. Agora, tem casos que eles citam, os juristas, por exemplo, a pessoa que cai de um cavalo, por exemplo, quando ele vê depois da queda, ele vê o quê? Que ejaculou. Isso acontece, por isso que eles citaram isso. É raro acontecer, mas eles falam o que eles viram. Ou seja, não é por prazer que isso aconteceu, e sim por um momento. Ali que a pessoa caiu, ou quando cai de uma altura alta, também acontece isso, eles citam. Ou por um motivo que tu nem entende. Vamos falar uma doença, algum problema que você tem. Aconteceu o quê? A ejaculação. Nisso aqui não é obrigatório o que? O banho. O que é obrigatório? A ablução. A pessoa faz o que? A ablução. Por isso que ele fala o que? Com prazer. É uma condição. Ali é uma condição. Ou seja, não é qualquer ejaculação, a não ser com prazer. Que é o que a gente entende em todas as relações que acontecem. Ali precisa do banho. Mas se acontecer esses exemplos que eu citei, a pessoa só precisa fazer a ablução e rezar. Fazer a ablução e rezar. Então aqui, que ele fala sobre a ejaculação ou o ato físico em si, o que proíbe a recitação do Alcorão? Que é o contrário da pergunta que o irmão de Jihad perguntou. O irmão de Jihad, o que ele falou? Falou, olha, se a pessoa está sem ablução, ela pode ler mentalmente? A gente falou que pode ler. Se ela estiver na impureza, o que é menor. Só na impureza maior, não pode ler. É isso que ele está falando aqui. Ele está tratando sobre a impureza maior, para a pessoa não entender erradamente. A impureza menor e a maior, qual que é a diferença delas? A impureza menor necessita da ablução. Ou seja, ela é eliminada. A impureza maior precisa do banho obrigatório. Essa é a diferença entre uma e a outra. Então aqui ele está falando da impureza maior. Se torna a doçura do Alcorão, ou seja, a recitação do Alcorão, que você encontra doçura e tranquilidade e amor em seu coração, se torna o que é proibida. Só quando você fizer o que? O banho. E o banho, a gente sabe, que se torna obrigatório, irmãos e irmãs, quando chega o horário da oração. Agora, não sei se a gente citou isso, mas vamos citar. Agora é sunna a pessoa fazer o wudu antes,
é recomendado, é aconselhável a pessoa fazer o wudu após a relação íntima. Por quê? Porque aquilo te fortalece e te incentiva a fazer o banho. Melhor o que é a pessoa fazer o banho já. Só a pessoa está cansada, quer dormir, faz o que a gente fala para ele, é recomendado fazer a ablução. Para servir como incentivo para você fazer o que? O banho. Mas o banho, quando ele se torna obrigatório? Quando chega o horário da oração. A pessoa se encontra nesse estado. Não chegou o horário da oração. É obrigatório o banho? Não é. Só quando vai fazer o que? A oração. Tocou o horário da oração, se torna o que? Obrigatório. Por quê? Porque a oração é obrigatória. E o que completa, ou o que é uma condição para algo obrigatório, também é o que? Obrigatório. Isso logicamente falando. Se para ti fazer esse ato, esse ato religioso, esse ritual religioso, tu precisa o que? Da purificação, ou seja, a purificação é uma condição. E esse ato que você vai fazer, esse mandamento é obrigatório. Logicamente isso aqui tem que ser o que? Obrigatório também, essa condição. Os pés do tornozelo para baixo. No banho tem que lavar tudo, até entre os dedos, irmãos e irmãs, é o que? Tanto das mãos como dos pés, é obrigatório. Tanto das mãos como dos pés, é tahlil, ou seja, colocar o dedo entre os dois dedos, tanto dos pés como das mãos. Ou seja, tem que chegar a água em toda a parte do corpo, como a gente viu, toda a parte do corpo. Então a pessoa deve lavar os tornozelos, o pé, a canela, tudo. Tem que lavar tudo, a não ser aquilo que a gente citou, o que é facultativo. A não ser o que citamos, que é facultativo. Outra coisa também, para as irmãs, o banho. Agora vamos falar, tem irmãs que gostam de arrumar o cabelo, e ficam horas e horas arrumando, e faz aquelas tranças e tranças. Pessoa, se vai fazer o banho, só é o suficiente isso aqui, ó. Só lava essa parte aqui, ou seja, a raiz. Essa parte aqui, tu lavando, tu não precisa tirar o que? Essas tranças que você faz. Porque tem dificuldade para você. Você lava o que é a raiz do cabelo, só essa parte. Você lava, já é o suficiente. Tirar é melhor, é melhor. Mas se você fizer dessa forma também, o que é válido. Seja a raiz, como o profeta que passou sobre ele explicou para Salama, que era para ela fazer 3 vezes o que? Jogar a água sobre a cabeça, dessa forma. Ou seja, pegar a água e jogar o que? Sobre a cabeça. Hathwa, que é jogar o que? Botar nas mãos e colocar sobre a cabeça 3 vezes. Isso também é a opinião que é da Aisha, que é a esposa do profeta, que fez dessa forma, na frente dele, e ele o que? Falou que é correto, ou seja, não falou, você tem que desprender o seu cabelo, essas tranças que você fez, não falou. Ou seja, ele viu o que ela fez e não falou nada. E a gente sabe que isso é uma das evidências da jurisprudência, que é quando o profeta vê algo e ele fica quieto. Isso é com todos os profetas, irmãos e irmãs. Todos os profetas. Tudo que eles enxergam, eles têm que o quê? Se tiver errado, contestar. É obrigatório a eles. Porque eles são o quê? Mensageiros, profetas. Vieram orientar as pessoas, guiar as pessoas para o caminho certo, para o caminho da verdade, para o caminho do bem. Então é obrigatório eles o quê? Orientar. Se alguém faz o que é algo errado, eles vão lá e falam, ó, isso aqui é errado. Deus ordenou dessa forma. Então o profeta, se vê algo e fica quieto, que esse algo que é permissível na religião. O profeta, o que é? Se ele vê algo que não é permissível na religião, ele é o primeiro o quê? A falar, a transmitir que isso que é errado. Principalmente às vezes quando o Abdullah, isso é um exemplo disso, falou, a gente estava na presença do profeta. Ibn Omar, ele fala, a gente estava na presença do profeta. E ele sentado entre nós. E a gente falou, olha, a gente falando para ele escutar, o melhor dessa nação é o Abu Bakr, depois o Omar. E o profeta olhando e sorria. O profeta nunca dava gargalhadas. O máximo que ele fazia o que? Sorria. Isso, o que é esse sorriso dele? Que eles estão falando o que? Uma coisa certa. Se tivesse alguém melhor que o Abu Bakr, o Omar, o que queria falar o profeta? Não, fulano é melhor do que eles.
Mas ele o quê? Sorria. E ficava escutando eles falando. Ou quando eles falavam sobre outros assuntos. Se era correto esses assuntos, o profeta o quê? Somente escutava. Mas se não é correto, ele é o primeiro o quê? A contestar. Isso é uma das evidências que a gente também fala sobre os outros profetas, principalmente o profeta Jesus, que fala sobre ele, quando ele era chamado o quê? De profeta. Quando ele mesmo falava que era profeta. Ele sempre o quê? Se chamava de profeta. E quando as pessoas falavam, vejo que você é um profeta, ele nunca o que negou. Nunca falou, olha, você está fazendo uma blasfêmia. Eu sou Deus encarnado. Eu sou Deus vivo. Eu sou 100% Deus e 100% homem. Nunca falou. Ele o que escutava? Se tivesse falado algo errado, Jesus, que é paz de Deus sobre ele, o profeta da paz, ia deixar a pessoa desviada, desorientada, ir para o caminho do fogo do inferno, por causa que Jesus não falou para a pessoa certa. Não indicou para ela, olha, o caminho certo é esse. Viu a pessoa errando, falando coisas erradas, e o que? Ficou quieto. Então quem é o culpado daqui? Claro que a gente não vai falar, os profetas nunca vão fazer isso. Mas se acontecer isso, quem que é o culpado? A pessoa que não transmitiu. Porque ela foi enviada para transmitir a verdade de Deus o Altíssimo. Os mandamentos. Então Moisés, quando chegou, ensinou eles o que? Os mandamentos. É de Moisés os mandamentos? Não, Deus o Altíssimo revelou para Moisés. Ele o que? Divulgou, transmitiu isso. Mesma coisa Jesus, profeta Muhammad, profeta João, profeta Zacarias, profeta Elias, profeta José, profeta Isaac, profeta Ismael, todos os profetas de Deus sempre transmitiram o que? A verdade de Deus. Então tudo isso, irmãos e irmãs, mostra o que? Isso é permissível. Se algo não é permissível, os profetas o que? Falam que isso o que é? Não é permissível. É pecado. Quando pergunto, por exemplo, para ele sobre a bebida alcoólica, Deus fala para ele falar o quê? Que é pecado. Revela para ele isso aí é pecado na religião. Ou quando falo, como a gente citou agora, sobre se aproximar da mulher quando ela está no ciclo menstrual. O que Deus fala para ele? É modestia. Ou seja, modestia. Fala para eles. E não é para vocês o que se aproximarem delas. Vem a proibição. Quem que revelou para o profeta? Deus o Altíssimo. Ou seja, os profetas, irmãos e irmãs, não deixam a gente o que? Desamparados, desviados. Porque Deus o Altíssimo, com a sua plena misericórdia, enviou os profetas e os mensageiros para guiar e orientar a humanidade para o caminho da salvação, para o caminho do bem, para o caminho de Deus o Altíssimo. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Aí depois ele cita o 88, né, o último. A gente terminou 87. Eu quero dar outros exemplos para não ficar o que longa a aula. E a explicação também para a pessoa que não se confundir. Todos tornam proibido a entrada na mesquita. Ou seja, disso que foi citado, todos. Os 4 que foi citados tornam o quê? Proibido a entrada na mesquita. Tanto para a pessoa que sai o quê? Na pós-parto, a pessoa que está o quê? No ciclo menstrual, a pessoa praticou relação física, é tudo o que é proibido para essas pessoas. Ou a pessoa que, como a gente pode citar, que teve a relação íntima e não o que ejaculou. Também o que é proibido para essa pessoa o que permanecer na mesquita. Todos tornam proibida a entrada na mesquita. Aqui ele fala entrada, para vocês entenderem que nem entrar é permissível. Nem entrar é permissível. Imagina permanecer. Se ele está falando o que? Na entrada. Por isso que a pessoa tem que entender o que o autor está falando. Se a entrada é proibido, imagina o que? Permanecer. E o esquecimento do ghusl é semelhante ao esquecimento do wudu. A pessoa esqueceu de fazer o wudu, a oração que não é válida. Esqueceu de fazer o ghusl, se lembrou. Na hora o que? Ela deve fazer o ghusl e fazer a oração. É a mesma coisa que o wudu, como a gente explicou em detalhes. As várias formas que tem. Com a diferença de que não é preciso tornar a lavar todas as partes que vieram depois da parte esquecida. Qual que é a diferença só? Que no wudu a gente tem que o quê?
lavar as partes que vem depois. Se a gente esqueceu de uma parte, lava as outras também. Por exemplo, esqueceu aqui, lava isso aqui e lava o que vem depois, a cabeça e os pés. Agora no banho, esqueci de lavar essa parte aqui do banho. O que eu lavo? Só essa parte. Não preciso fazer o banho novamente ou lavar o que está embaixo dessa parte ou do outro lado, não. Lava só a parte que se esqueceu. Essa é a diferença entre o banho obrigatório e a ablução, quando a gente que esquece. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? E o próximo capítulo e o último, que está traduzido, é a purificação seca, que a gente vai ver como que se faz. A gente explicou já na escola da Al-Hanafiya, a gente explicou, e na escola da Shafi'iyya, que é as aulas de domingo, às 8h30 da manhã, e na escola dos sábados, que a gente... que horas? É 9 horas da noite. Nos sábados, a gente explicou como fazer essa ablução. Aqui da escola é bem parecida, só algumas coisas que a gente vai ver que mudam um pouco. Principalmente que até os pulsos a gente vai ver. Aqui é recomendado, aqui é obrigatório. Isso aí a gente vai ver e vai mostrar o que? As evidências, que é o hadith, foi narrado pelo Muslim do Ammar, companheiro do profeta. A gente vai mostrar o que? As evidências também. Se alguém ficou com uma dúvida, não concordou com algo, sinta-se à vontade em perguntar. Não entendeu algo, sinta-se à vontade. Aqui a irmã perguntou: quem é novo no Islã, qual o livro que você recomenda? Tem vários. Islã em Foco é um livro bom. Esses livros, esses folhetos pequenos, também é interessante a pessoa ler. Mesmo sendo pequeno, às vezes 2, 3, 4 páginas, é interessante. Te dá o que é uma base. O livro que a gente explica nas sextas e nos domingos, Guia para o Novo Muçulmano, muito bom para a pessoa que está querendo aprender o Islã, está interessado em saber mais. O que significa o Islã? Não só para os muçulmanos, isso não é só para os recém-convertidos, como o irmão que cita, quem é novo no Islã, ou seja, quem recém se converteu. Às vezes tem pessoas que têm 10 anos, fizeram Shahada, 20 anos e não sabem esse básico. Não tiveram oportunidade, às vezes, de estudar, ou não tinham tempo, trabalho, tudo. Pessoa que pode ler esses livros. Serve tanto para quem é novo no Islã, como para quem também tem anos e não conseguiu procurar o conhecimento. Por isso, irmãos e irmãs, tu tem que ter o que? Uma base. Uma base o que? Sólida, firme. Para ti o que? Não se desviar. Não começar a ler aqui, depois não entende nada. Ou seja, não seguiu o método correto, como o profeta que passou sobre ele ensinou os companheiros. Com essas escolas. Agora tu não vai ver o que? Desviado, que ensina essa escola, que vai ser desviado, que vai ser esse extremista, vai ter esse pensamento errado. Por quê? Porque eles aprendem com os companheiros do profeta. Essas pessoas que a gente viu desde quando a gente citou sobre essas pessoas, os sábios, esses imãs, esses 4 principalmente, não são qualquer pessoas. Eles têm cadeia de transmissão, não é uma cadeia de transmissão, são várias que chegam até o profeta que passou por ele. São pessoas que aprenderam com os netos dos companheiros do profeta, com os netos do próprio profeta que passou por ele. Então são pessoas o quê? Sábias. E não é uma pessoa ou duas que falou que são sábias, como fala o Malik, rahimahullah. Eu não fiz fatwa, ou seja, não falei uma opinião legal dentro da religião, uma opinião religiosa ou sobre a religião, a não ser quando 70 dos maiores sábios da Medina falaram que eu tenho capacidade para fazer o quê? Para falar sobre a religião. Imagina 70. Hoje em dia o que a gente precisa? Um telefone. Tem um telefone na mão, tem o Facebook, tem o Instagram, vamos lá, amigo. Vamos falar bobagem. Vamos falar o que a gente quer. Quando é da religião, todo mundo fala o que quer. Mas fala para essas pessoas, vamos falar o que de medicina. Vamos abrir uma aula, falar de medicina, sem entender. Fala, não fala, tem vergonha. Vou ficar o quê? Que nem uma piada para todo mundo. Eu falando de medicina, sem entender. Fala de advocacia, fala de engenharia. Você faz de engenheiro mecânico. Vem, traz aí, ó, o carro, se funciona dessa forma.
o motor é dessa forma que você funciona. Fala dessa forma. Não fazem. Mas na religião todo mundo tem o quê? A liberdade. Eu falo o que eu quero. Tendo conhecimento, não tendo conhecimento. Mas quando é um assunto ou um conhecimento, como engenharia, medicina, ninguém fala. Mas a religião todo mundo que é adequado para falar, tem a permissão de falar. Por isso que surge, irmãos e irmãs, o que é esse desvio? Por a pessoa falar sem conhecimento. Isso é toda hora a gente vê. Tanto em Facebook, tanto em YouTube, em qualquer parte das redes sociais a gente vê isso. Só a pessoa que está ali não vai ter o conhecimento de saber que isso está errado. Esse é o grande problema. Agora a pessoa que está vendo ali, olha, está falando legal ali, está falando boas palavras. Não sabe o quê? Que dentro daquelas boas palavras tem o quê? O veneno. As pessoas não sabem, não conseguem perceber. Quem que vai perceber isso? Os sábios. Sabe o que ele está falando? Se está correto ou está o quê? Incorreto. Por isso que a pessoa o quê? Tem que procurar o conhecimento através do quê? Dessas cadeias de transmissão, de pessoas confiáveis, uma atrás da outra, até chegar até nós. Que nem essas escolas. Como eu falei para vocês, qualquer opiniões que vocês acharem dos sheiks da mesquita vai ser uma dessas escolas. Não vai ter outra opinião. É uma dessas, que é o resumo das opiniões dos companheiros do profeta. Que Deus seja satisfeito com eles. Entenderam? Então, por isso, a pessoa tem que ter um básico. Qualquer convertido, qualquer pessoa que inicia, olha, eu quero me converter, eu quero ter um conhecimento sobre a religião, quero procurar o conhecimento, tem que ter uma base sólida. Não é ler uma coisa aqui, ler outra coisa aqui, quer ler sobre seita, já no começo, quer ler não sei o quê, sobre filosofia, quer ler sobre a história, não vai entender nada. Vai ficar lendo um pouco aqui, não vai ficar o quê? Vai fazer um carnaval ali. E vai sair sem entender nada. Mas a pessoa que segue o que é um método de estudo, chega depois de 10, 15 anos, tu vê, aquilo permanece, tem base do que fala. Tu vê a pessoa que tem base, em 2 minutos de conversa, tu já vê ela. Dos livros que ela traz, da onde que ela traz isso, tu já vê. Às vezes da pergunta que ela faz, tu já vê que a pessoa que tem base, sabe do que está falando. Então, tudo isso que, irmãos, é o que é recomendado a pessoa que começar dessa forma. Que é uma guia para o novo muçulmano. Tem também outro livro que é parecido com Guia para o Novo Muçulmano. É outro livro. Qual que é o nome daquele livro? Não sei se alguém se lembra. É mais ou menos assim, a instrução do novo muçulmano. É uma coisa assim. Também é muito bom esse livro. Acho que não tem nem 150 páginas. É bem pequeno também. Muito bom esse livro para a pessoa que quer aprender. Principalmente o básico. Depois dali tu já vai ter um livro mais aprofundado, depois mais aprofundado, até tu começar o que? Entender bem. Aí tu vai começar a ver as evidências, por que falaram isso, tudo tu vai saber o que? De acordo com as evidências e argumentos. Como a gente sabe, cada verso que ele citou aqui, o autor, Ibn Ashar, rahimahullah, não cita o que? Da cabeça dele. Nem o Malik, rahimahullah, o imã da escola, não cita da cabeça dele. De acordo com o que? Com a sunna do profeta ou um versículo corânico. E a gente sabe que o Malik é a pessoa que é mais o que? Agarrada na sunna. É um dos maiores narradores da sunna. O livro dele, como a gente sabe, Al-Muwatta, não precisa nem explicar qual livro é esse. Como diz o Shafi'i, não tem livro depois do Alcorão mais correto que o dele. Então, não é qualquer livro. E também tem as opiniões dele dentro desse livro. Ou seja, ele mesmo escreveu. Não foi o aluno dele. Ele mesmo escreveu esse livro e escreveu também o que? As opiniões dele. Aqui, irmã Juliana. As diferenças entre o que? Sunitas e xiitas. Aqui tem que ter várias aulas para explicar isso. Tem muita diferença entre os sunitas e os xiitas. Muita diferença. Oração, jejum, jurisprudência, tudo isso que tem muita diferença entre os sunitas e os xiitas. Podemos sim falar, principalmente na crença, nos dogmas, também tem muita diferença entre os sunitas e os xiitas. Isso também a gente também que pode citar. São vários. Isso aí precisa o quê?
de aulas e aulas, e também primeiro de como surgiu isso. Isso é importante a pessoa entender. Como que surgiu? Por que disso? Mesma coisa quando tu estuda o cristianismo primitivo. Como que surge depois essas seitas, esses dogmas? Como que hoje, quando tu olha para uma igreja, olha para outra, cada um tem um dogma, cada um tem uma crença diferente. Mas como que surgiu isso? Isso que é importante o pesquisador, ele entender isso, para entender o que essas diferenças, tanto de dogmas, essas crenças totalmente diferentes, ou fundamentos que não são corânicos, que a gente não sabe de onde saiu, tudo isso tu vai entender o que? Entendendo de onde surgiu. A pessoa o que? Começa a entender essas diferenças. Vamos sim fazer uma aula explicando aulas, né? Porque uma aula não vai ser o suficiente. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade no Instagram. A gente respondeu, irmão. Aqui eu não achei nenhuma pergunta, tanto não. Então, que Deus firme nossos corações na fé, que nos abençoe onde quer que a gente esteja, facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido, e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações, e guie nós para a senda reta, guie todas as pessoas para a senda reta e faça a gente morrer muçulmanos, e facilite para nós a entrada no paraíso, com os profetas, os mensageiros, os mártires, os virtuosos, as pessoas virtuosas. E também facilite para nós a prática do bem, tenha misericórdia da gente e perdoe nossos pecados e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo e purifique os nossos corações da inveja, do rancor, da incredulidade. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.